Olá, minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora melhorar o seu dia com boas notícias? Então olha só como o programa de hoje está imperdível. Você sabe o que significa Maio Laranja? Ele é um mês dedicado ao combate ao abuso e à exploração infantil. E a gente preparou uma matéria super especial. Você vai ver também. No Conexão Social, informação de qualidade com a CEO do Centro Social Cardeal Dom Serafim, a Ana Carolina Almeida. E no Descomplica Ressoar de hoje, o especialista em foco e memória, Renato Alves, compartilha dicas de como ir bem nas provas de vestibular. Então não sai daí não, hein? Porque o programa Ressoar tá bom demais. E a gente abre o programa trazendo um alerta para você. Maio Laranja é o mês dedicado ao combate ao abuso e à exploração infantil. Dá só uma olhada nessa matéria especial. O mês de maio é nacionalmente conhecido como Maio Laranja, mês de enfrentamento e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O símbolo da campanha é a gérbera, uma flor de cor laranja. A planta foi escolhida por ser muito popular no país e pela sua fragilidade e vulnerabilidade. A cada hora, 5 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% têm entre 1 a 5 anos de idade. Todos os anos, 45 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente em nosso país. E há dados que sugerem que somente 10% dos dados chegam a ser denunciados às autoridades. Ou seja, esses números, na verdade, são muito maiores. Esses números são os números do Fórum de Segurança Pública de 2017 a 2020, que registraram 180 mil boletins de ocorrência de violência sexual contra crianças e adolescentes, que isso dá 45 mil por ano, que dá essa média de 5 crianças e adolescentes a cada hora. A vítima se sente muitas vezes culpada, envergonhada, e muitas vezes a família também, com medo da exposição ostensiva que pode acontecer. Então é um crime muito difícil de combater porque ele é invisibilizado. Com mais de 20 anos de história, a Childhood Brasil tem como objetivo a proteção à infância e à adolescência com foco de atuação no enfrentamento do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes. Em 1996, a Rainha Silvia da Suécia participou do primeiro congresso que falava sobre o abuso sexual infantil e exploração sexual, que aconteceu em Estocolmo. E naquela ocasião ela ficou muito sensibilizada com o tema, queria fazer alguma coisa a respeito daquilo, quis fazer. Em 99 ela fundou a World Childhood Foundation, lá na Suécia. Concomitantemente, foi aberto um escritório no Brasil, na Alemanha e nos Estados Unidos. E isso acontece porque tem a ver com as raízes da Rainha Silvia, né? A mãe dela era brasileira, o pai era alemão, então ela quis abrir escritório nos locais onde ela tinha uma ascendência. A nossa missão é desenvolver e apoiar soluções de prevenção e enfrentamento de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então a gente tem projetos de naturezas diversas, né? A gente trabalha muito conectando todos os setores da sociedade, iniciativa privada, órgãos públicos e organizações da sociedade civil. Isso é uma coisa bastante natural para a gente, que a gente transita em todos os setores. A Lei 13.431 de 2017 alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Trouxe artigos que regulamentam a forma que as crianças e adolescentes em situação de violência devem ser ouvidos, sejam a escuta especializada e o depoimento especial. Isso aqui pra gente é um orgulho enorme para a organização, porque é uma mudança estrutural que a gente conseguiu fazer. Ainda falta muito para a lei ser implementada na sua integralidade, mas é um orgulho muito grande ter participado dessa trajetória. E antes da aprovação da lei, uma criança, um adolescente que fizesse uma autorrevelação, ela tinha que contar a mesma história, na média, 8 vezes.
Então essa lei, ela nasceu de uma inspiração global até. A gente foi fazer pesquisa em vários países, bebeu muito na fonte dos Estados Unidos. E a lei visa com que a criança tenha que contar apenas uma vez a história. E que esse depoimento sirva como antecipação de prova, num ambiente seguro, acolhedor, preparado para fazer essa escuta, com pessoas preparadas para ouvir essa escuta. E como podemos identificar que uma criança ou adolescente está passando por algum tipo de abuso? Normalmente os sinais são silenciosos. A gente, claro, precisa ficar atento à escuta, né? Pode ser que haja uma autorrevelação, mas na maior parte das vezes os sinais são silenciosos. A criança que era extrovertida, de repente fica introvertida. Uma criança que tinha notas boas na escola, começa a ter dificuldade de acompanhar os conteúdos, começa a tirar notas baixas, às vezes faz desenhos agressivos. Os sinais são diversos. O que a gente precisa prestar muita atenção é justamente que esses sinais são silenciosos, é mudança de comportamento, principalmente. Para denunciar alguma suspeita ou confirmação do crime, é muito fácil. Você pode ligar para a Polícia Militar pelo 190, pelo WhatsApp DDD 61 99656 5008 ou pelo Disque 100. Às vezes existe uma desconfiança e as pessoas não denunciam. Não é necessário ter evidências de que aquele crime está acontecendo. Basta uma suspeita. A denúncia ela pode ser anônima. E é gerado um protocolo através do Disque 100 que é possível acompanhar como é que está acontecendo a apuração e a finalização daquele caso. Então é super importante que a gente tenha denúncia. Enquanto a gente não tiver números confiáveis e uma sociedade preparada a colocar lá o dedo na ferida, né? A gente não vai conseguir enfrentar adequadamente esse problema. Minha gente, precisamos ficar mais atentos às nossas crianças e adolescentes. Não podemos ficar calados, portanto, denuncie. Agora a gente faz uma pausa que é rapidinha, mas fica aí com a gente. Voltamos já já, hein? Você já imaginou viver sem acesso à água limpa, alimentação, saúde e educação? Essa é a realidade de muitas famílias que vivem no sertão nordestino. Há anos o projeto Nova Canaã está lutando para mudar isso, mas depende da sua ajuda. Por isso eu quero te pedir, entre no site r7.com/adote uma criança ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você ajuda a salvar uma vida. Tem muitas crianças e adolescentes precisando de você. Compartilhe o amor. Doe agora. Voltamos com o programa Ressoar e agora vamos conferir mais um Conexão Social. Hoje, a presidente do Instituto Eunice Silva tem um prazer de conversar com a CEO do Centro Social Cardeal Dom Serafim, a Ana Carolina Almeida. Então, bora lá acompanhar esse bate-papo? Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição do nosso Conexão Social, o nosso espaço dedicado a divulgar boas notícias. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco. E hoje nós temos o privilégio de falar sobre uma renomada instituição que há mais de 45 anos atua na educação, desenvolvendo executivos, gestores públicos, empresários e organizações de diversos segmentos em vários países. Eu estou falando da Fundação Dom Cabral. A Fundação também criou um centro social chamado Cardeal Dom Serafim, que tem como objetivo apoiar pequenos empreendedores populares, pessoas em situação de vulnerabilidade social e organizações do terceiro setor. E para nos contar um pouco mais sobre esse trabalho incrível, eu tenho a honra de receber
a CEO do Centro Social, a Ana Carolina Almeida. Seja muito bem-vinda. Muito que obrigada. Alegria te receber. Muito obrigada, Eunice. O prazer é todo meu. Eu sempre falo que quando vem alguém de Minas, eu fico muito mais feliz, viu? Eu sempre sou muito feliz aqui no nosso Conexão Social, mas receber uma mineira genuína, ainda mais para representar uma instituição como essa, para a gente é uma grande honra, viu? A honra é toda nossa, né? Falar do nosso social aqui nesse espaço tão especial é de fato um prazer. Que bom. E aí eu queria que antes de você começar a falar do trabalho da Fundação, você falasse um pouco de você, do seu relacionamento com a instituição, que me parece que é a segunda vez que você volta para a instituição. Isso. E a gente sabe que quem escolhe esse setor tão importante quanto o que você faz lá, sempre não é só por carreira, tem ali um relacionamento afetivo grande, né? Verdade. Eu saí do mercado financeiro, né? Trabalhei em Nova York, trabalhei em Belo Horizonte, num banco mundial, e saí, eu acho que é pelo propósito mesmo, é pelo amor e de dedicar todo o acesso que eu tive na minha vida à educação e onde a educação de qualidade me levou para que eu pudesse retribuir, né, para a sociedade e para o Brasil, ajudando as pessoas que mais precisam de uma forma sustentável, que é a educação, né? A Fundação Dom Cabral, ela tem na sua missão o desenvolvimento sustentável da sociedade por meio da educação. Então, esse centro social, acho que é a forma mais genuína de cumprimento dessa missão por uma sociedade que a gente sabe que ainda tem muita desigualdade, ainda tem muita pobreza e ainda precisa acessar a educação de qualidade. Sim. Ana, eu queria que você falasse para as pessoas que ainda não conhecem a Fundação, o trabalho que ela desenvolve e vem desenvolvendo esses 45 anos, sendo responsável por grandes empresários e essa gestão que as pessoas têm de qualidade, que aprenderam lá. Tem muita gente que ainda não conhece, né? Queria que você falasse um pouco. A Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios que capacita e educa executivos, empresários e empresas, exatamente como você falou, no mundo da gestão. Mas desde que foi criada, ela faz uma ação social desde 1980, nós existimos há mais de 45 anos, como você falou, mas desde 1980, por exemplo, a gente apoia alunos carentes por meio de bolsas de estudo. Há 15 anos começamos a capacitar jovens de programas de jovens aprendizes, começando dentro de casa, quando a gente recebeu os jovens aprendizes dentro da Fundação Dom Cabral e que entendemos que eles se sentiam desconfortáveis no ambiente executivo e que precisavam se encontrar. Então começamos capacitando os nossos próprios jovens aprendizes e a partir daí extrapolamos a educação para outros jovens. E também fazemos ação com, como você disse, trazendo uma história de gestão. A Fundação, no seu DNA, tem a gestão de grandes empresas, de médias empresas, a capacitação de executivos e de pessoas desde a pós-graduação, a gente chama de curso de especialização, programas de MBA, mestrado. Então, o DNA é a gestão. E a nossa ideia é como que usa toda essa educação que a gente aporta para executivo e para empresa, para as organizações sociais que estão espalhadas pelo país, né? No Brasil, estima-se que tem a maior rede de amparo social do mundo. 900 mil organizações sociais. Já está em 900 mil, o último dado que eu tinha era de 800. 900 mil organizações. Isso aquelas sociais registradas com CNPJ, porque tem muitas que funcionam ainda sem. E como você falou, assim como nós que nos mobilizamos pelo propósito, muitas dessas organizações se mobilizam pela causa. E falta ali uma gestão profissional, pensar na autossustentação, uma captação de recursos de forma adequada. Então, a ideia da educação social é usar todo o aporte que a gente tem à história com a gestão de empresas e executivos para a gestão de organizações sociais
e pessoas que não tiveram acesso a uma educação de qualidade. É bem essa o nosso DNA, né? E aí você tem um histórico de muito sucesso e que a gente sabe a importância que isso é, principalmente para as organizações. E você estava me falando antes da importância desse trabalho e quantas pessoas se beneficiam, né? Você pode até falar um pouco mais, porque aqui a gente, né, o programa é do Instituto Ressoar, a gente também está no terceiro setor, mas às vezes a gente olha muito só aqui para a nossa atuação, para o que a gente faz e não tem esse todo. Então eu queria até que você falasse do tamanho que é esse trabalho, da importância que tem para o Brasil e vocês apoiando, né, e na gestão, tanto na gestão quanto também no desenvolvimento da própria instituição, né? Isso. Na educação executiva e acadêmica, hoje, no ano passado, a gente capacitou 46 mil pessoas. A gente trabalha com as 200 das 500 maiores empresas do Brasil e tem uma rede de pelo menos 600 médias empresas no nosso ecossistema. Na educação social, no ano passado, a gente atingiu a capacitação de 10 mil pessoas de base da pirâmide, divididos nesses 3 segmentos, tanto o empreendedorismo popular, né, e o empreendedor, não é o empreendedor da startup normalmente, é o pipoqueiro, é a manicure, é essa pessoa que empreende para sobreviver. Os jovens, né, no Brasil hoje tem um número relevante, 30 milhões de jovens em vulnerabilidade, então é um público que a gente entende que ao capacitar e dar acesso à renda, autonomia, ele pode mobilizar e impactar toda uma família. E essas organizações sociais que a gente faz trabalho desde organizações sociais maiores e de maior porte até uma parceria que a gente tem para organizações sociais de menor porte. Muito bom. Você podia, assim, citar alguns exemplos, por exemplo, hoje para as pessoas que acessam vocês, todas que chegam, existe assim uma triagem? Como é que vocês recebem essas instituições? É pro bono? Como que funciona? Sim, normalmente sim. A gente tem diferentes ações, né? Tem ações que a gente convoca uma organização, uma empresa para nos apoiar. Então, o apoio vem da empresa. Que aí essa captação também de recursos de vocês. Exatamente. Eles patrocinam a capacitação de 12, 13 pequenas organizações sociais, para que a organização social em si não tenha, e normalmente eles não têm recurso, né, para acessar essa ação educacional. Quando a gente está no segmento de empreendedores, a gente tem até plataforma digital em que o empreendedor pode se cadastrar e passar pelo nosso curso. A gente criou uma plataforma que a ideia é que esteja, por exemplo, na mão do empreendedor. O empreendedor, ele é uma pessoa que a gente fala que acorda às 5, dorme às 11 e o dinheiro que ele recebe hoje compra o pão do filho no dia seguinte, quer dizer, ele não tem tempo. Então a capacitação precisava se adequar a essa realidade. E a ideia é que pelo próprio celular ele consiga acessar e fazer os cursos no tempo que ele tiver disponível. Olha que bom. E tem algumas ações, assim, hoje metade do recurso deste centro social vem da própria Fundação Dom Cabral. É um aporte que nós mesmos fazemos, um aporte de longo prazo que a gente já vem fazendo e que em 2020, com a pandemia, a gente criou um guarda-chuva, que é o Centro Social Cardeal Dom Serafim. Então, colocamos debaixo deste centro social todas as nossas ações sociais e para fortalecer e colocar no centro da estratégia da Fundação Dom Cabral o que a gente chama da educação social. E é o legado da Fundação, né? Porque a gente até estava falando sobre isso, você investir na educação é o bem maior, é algo que nunca vai ser tirado da pessoa e só precisa da boa vontade dela, né? Porque quando você aprende, além de beneficiar você, você ainda ensina e vai beneficiar o meio que você vive. Um exemplo muito forte é quando a gente investe nas mulheres empreendedoras, né?
uma mulher que empreende, ela pensa mais na família dela, no círculo dela, até mesmo antes de pensar em si. Então, verdade. O conhecimento e todo esse legado da Fundação tem feito a diferença. E o interessante, Eunice, é que a gente tem tanto o lado das pessoas que têm dificuldade para acessar a educação, que é a mulher, que você está falando, empreendedora, a mãe, às vezes, que está em casa fazendo um bolo e que precisa daquele recurso, daquela renda, às vezes, para ajudar 2, 3, 4, 5 filhos. Mas você sabe que eu acho que a Fundação também tem um papel com o executivo. E a gente convida este executivo para apoiar na nossa educação social. Muitos alunos dos nossos MBAs, dos nossos programas de especialização, são convidados por nós para se voluntariar, por exemplo, a ser mentor de um empreendedor. E aí eu acho que a educação fecha um ciclo, porque sim, o empreendedor se beneficia, mas o nosso executivo entende o que é resiliência na prática. O que a pessoa tem que realmente ser... O que é uma pessoa que nasceu no ambiente da civilação, né? Ela não tem a moeda que a gente tem ali, não é necessariamente o real, mas muitas vezes a moeda é a da fome. Então eu acho que a gente sim ajuda muito a base da pirâmide, o empreendedor, o jovem, as organizações sociais, mas a gente tem um papel fundamental que é sensibilizar o executivo que chega lá, 46 mil todos os anos, que chega nos nossos bancos, nos nossos programas e tem que entender que muito mais do que gestão, muito mais do que o lucro da organização, que a gente entende que é relevante, ele tem que ter aquele papel de cidadão e também beneficiar o entorno e a sociedade. Muitas vezes o aprendizado é para a base, mas o aprendizado para o executivo também é muito relevante. Não é incomum, às vezes, a gente receber um telefonema de um participante do MBA emocionado, porque ajudou uma mãe que sofreu algum tipo de violência, que está com 3, 4, 5 filhos, e revendo o posicionamento dele, assim, eu achava que eu não tinha tempo, hoje eu estou com vergonha. Puxa, e esse é um aprendizado que a gente está buscando cada vez mais fazer, conectar essas pessoas e toda essa potência que elas têm de vida, né? São pessoas que passaram por experiências que eu não conheci. E o tanto que essas experiências também mudam a minha vida ao ajudar uma mãe que empreende, que acorda cedo, que dorme tarde, que às vezes sofre violência, mas que não desiste. Está lá dia após dia à frente lá do negócio do bolo do pote, da marmita, a manicure. Eu acho que a Fundação tem um papel muito relevante sobre esses dois parâmetros, vamos dizer assim. E a gente fala do poder das mentorias, e um mentor de algo que é um saber que ele tem, e isso é um patrimônio, né? Que se ele não fizer a mentoria, quando ele morrer, ele vai levar. Verdade. Né? Você conhece pessoas extraordinárias que tinham saberes incríveis e que não tinham essa mentalidade e morreram e levaram embora. Verdade. Então, hoje, quando a gente fala do poder da mentoria, de você multiplicar o saber, isso transforma demais quem está recebendo, mas muito mais quem tem. Porque você fala, o legado é você deixar nas pessoas aquilo que você recebeu, um dom que você tinha. E quando você não deixa isso em ninguém, você acabou com ele, você nem deixou o legado. Então, acho que esse trabalho que vocês fazem de motivar, de incentivar, de convidar aquela pessoa que tem uma experiência, que conseguiu fazer algo extraordinário e que agora ela pode ensinar, você está fazendo bem para quem recebeu, mas muito mais para quem vai dar. A gente sabe disso, para quem é do setor sabe, né, a importância do doar. E quem recebe essa mentoria, né, às vezes um tempo, meia hora, 30 minutos, mas a gente tem perspectivas tão diferentes, às vezes, para passar para uma mãe
ou um pipoqueiro que está com um carrinho de pipoca na frente da escola e não pensou em andar 2 quarteirões e que daqui 2 quarteirões tem uma escola que também daqui meia hora ele pode vender. E para você isso é tão simples e tão quase óbvio. E para o empreendedor que escuta sobre outra perspectiva, você está mudando ele de patamar. Sim. Por um outro lado, ao conversar com ele, você, mentor, entende que resiliência talvez não é acordar sábado, 9 horas, em vez de 7 horas, 9 horas da manhã às 7 da manhã. Mas tem gente que tem que batalhar por muito mais na vida, em condições muito piores. E às vezes a gente desiste por muito menos, né? Então a mentoria para nós, ela é importantíssima no segmento de empreendedores, ela é importantíssima para o jovem, né? Para ele trocar ideia, para ele... A questão da mentoria, Eunice, muitas vezes ela não é técnica. Tem muita gente que acredita que empreender não é para ela, ou que é um bico. E a gente vai mostrando para eles que isso pode ser o meio dele rever a vida dele conseguir atingir os sonhos. Mas não, esse programa será, essa Fundação Dom Cabral, para mim não é possível, não é para você. Você consegue, não, você consegue. Então, muitas vezes o que a gente escuta do jovem ou do empreendedor não que o mentor ensinou finanças, porque a gente sabe que ele ensina também, mas que o empreendedor não deixou ele desistir. Pegou na mão, Pegou na mão, abraçou. Sim. Abraçou. E isso faz a mudança de mentalidade, né? Porque o que mais impede as pessoas de irem é justamente as crenças. E que às vezes o meio que ela vive, né? O ambiente faz muita diferença. Toda vez que você muda de ambiente ou muda de roda, né? Muda com quem você senta para conversar, há uma mudança de mentalidade. Por isso que a gente tem que tomar até cuidado com quem a gente anda sempre. Não é que a gente tem que desprezar, mas às vezes a gente ouve muito e anda muito com quem pensa muito igual, e aí você nunca vai ter a crença que você vai lá na fundação e que você vai aprender, né? E quando você senta com a pessoa certa, no caso um mentor que já passou aquilo, às vezes ele tem até uma história parecida, às vezes é um menino que cresceu numa comunidade e que até foi abandonado pelos pais, mas alguém mudou a mentalidade dele, ele foi lá e conseguiu. Então essa história inspira, essa história muda, e isso faz total diferença, né? Eu vou ouvir muito mais quem sabe do que alguém que está dizendo que sabe, mas não tem história para contar, né? Muitos empreendedores nem entendem que são de fato, não conhecem nem o termo empreendedor. Sim. Isso é de uma relevância, e para nós é 10 minutos do nosso tempo, 15 minutos do nosso tempo, é um bate-papo, é um abraço, e para eles é uma mudança. Você fala, eu acredito, você consegue. Exatamente. Conta uma história que é mais ou menos parecida. Exatamente. O que a gente escuta do empreendedor e do jovem não é a técnica, é o apoio emocional. Tá lá acreditando. Muitas vezes o que a gente escuta é que a Fundação Dom Cabral foi a primeira a acreditar que eu era um empreendedor. Nem eu sabia que eu era empreendedor, nem eu sabia que eu daria conta, mas foi o meu mentor que me mostrou que eu dou conta. E, na verdade, eles têm uma força interior que é muito forte. Só precisa da gente dizer, você consegue, você vai, eu tô aqui, minha mão tá aqui. Vamos juntos, nós temos umas bases, umas ferramentas. Deixa a gente te ajudar a organizar. Vai um passo à frente, não precisa ver tudo, mas dá um passo. Registra o empreendedor que não sabe nem quanto ganha, não sabe se está fazendo dinheiro ou não, fica naquela roda viva porque não tem tempo. Hoje, você vai parar e vai registrar tudo que entra, tudo que sai, hoje, só hoje. Porque você vai dar um passo na direção de ter uma gestão do seu negócio um pouco melhor. O brasileiro já é um empreendedor, até quem nem sabe o sentido da frase, do termo, já, né? Principalmente as mulheres, a gente é empreendedora nata, né? Mas quando você tem essa informação e descobre de que maneira que você pode agregar, que você pode servir e da forma certa, então vai crescer, vai para frente, dá certo.
Não é verdade, Ana? É verdade. Você deve ter alguns casos, algum exemplo que você queira compartilhar com a gente. Tenho. A gente, nesse segmento de empreendedores, por exemplo, recentemente, em setembro do ano passado, lançamos, junto com a CUFA, Central Únicas da Favela, uma escola de negócios da favela. Então, a ideia é das 17 milhões de pessoas que hoje existem nas favelas e periferias do Brasil, 50%, 60%, se pudesse, empreendia. Então, como é que eu ajudo essas pessoas que às vezes querem ou já empreendem de forma desordenada, desorganizada, sem ferramenta a prosperar e sustentar seus negócios no longo do tempo? Então, é uma junção de quem acessa a comunidade, quem conhece o empreendedor, conhece a linguagem, com uma escola de negócio que é reconhecida como a melhor da América Latina. Como é que a gente cria um ambiente próprio na linguagem adequada, do jeito adequado? Isso é um case que a gente está fazendo junto com a CUFA, começamos no ano passado e vamos, por meio dessa plataforma de tecnologia, ampliar cada vez mais essa ação. Na Fundação Dom Cabral, a gente tem uma ação com o Alumni, que a gente chama de FDC Angel. Eu vou ser um anjo investidor de um empreendedor. Que legal. Por que não um empreendedor que venha da favela e da comunidade, né? Então, talvez, muitas vezes, o que falta é oportunidade e visibilidade. E tanto a CUFA tem o interesse de apoiar, quanto encontrou na Fundação Dom Cabral um solo fértil de uma instituição que se posicionou e fez a escolha do social no centro. Não é para nós filantropia. O social para nós é tão importante capacitar o CEO de uma grande empresa quanto capacitar o empreendedor da favela de Paraisópolis. Muito bom. E uma outra potência muito grande, como a gente já falou, mas vale reforçar, é o terceiro setor, né? Sem São dúvida. instituições que hoje empregam, transformam a vida de milhares de pessoas e que precisa muito desse apoio. Queria até que você falasse da importância das organizações sociais quando ela está nutrida de todas as ferramentas que ela precisa para prestar um bom trabalho, né? Perfeito. Você sabe, Eunice, que o maior trabalho da Fundação Dom Cabral é com médias empresas. A gente tem uma parceria que chama Parceiros por Excelência. Eu vou te mostrar como que a gente chega nas organizações sociais. É a maior ação, atinge 600 empresas, é uma iniciativa que a Fundação tem há 30 anos. E a gente foi aprendendo que para essa organização, para que ela crescesse e prosperasse, a gente precisava fazer, não só capacitar os executivos, os principais executivos em gestão, como colocar essas organizações umas com as outras, para que elas aprendessem com os erros das outras. E foi essa base que a gente levou para as organizações sociais. Então, a ideia é sempre em parceria ou em conjunto, a gente capacita os líderes dessas organizações, as principais lideranças, então o gerente de finanças, de recursos humanos, o CEO, que está à frente mesmo da organização social. Então, a gente faz a capacitação dos executivos e das pessoas que trabalham nas organizações sociais e, ao mesmo tempo, faz uma ação específica por organização social, em que a gente revê estratégias, exatamente como a gente faz com esse pool de médias empresas, a gente repensa qual é a sua estratégia, como é que estão as suas finanças, qual é a sua causa, como é que está a sustentação dessa causa no tempo. Às vezes tem organizações sociais que precisam ter outros negócios para que gerem renda, para que sustentem o propósito principal. E é essa ação que a gente faz de forma individual ao longo do tempo, é que vai colocando essa organização social cada vez mais preparada para impactar mais pessoas com o menor custo possível, né? Essa é a lógica da forma mais profissional com o menor custo possível. E essa ação com organizações sociais, eu acho que você tem toda a razão, porque quando eu capacito o gerente da organização social,
quando eu ensino ele a fazer aquilo melhor, não é só ele, mas todas as vidas que são impactadas por essas organizações. Sim. Então tem uma escala. O impacto que a gente faz quando capacita uma organização social normalmente é muito amplificado pelo trabalho que essa organização social faz, seja na área da saúde, seja apoiando o idoso, seja apoiando um refugiado, seja ao longo, muitas vezes a gente trabalha com organizações sociais que estão ao redor de uma empresa. Sim. Né? E que a empresa precisa entender também que o entorno, por isso que a gente chama a empresa para ser sponsor mesmo, porque o entorno dela, ela depende da sobrevivência e do crescimento do entorno. Então é um apoio, é uma necessidade, uma responsabilidade com as organizações sociais que estão ali naquele entorno. Maravilhoso. Então é um trabalho que a gente faz diretamente, mas que tem muita consciência do que a gente chama do impacto indireto que a ação nossa naquela organização social pode ter na comunidade, né? Muito bom. Agora eu queria que você falasse dos próximos projetos, o que você queria deixar para as pessoas, se há alguma novidade a caminho, ou fazer convites também, porque aqui é um ambiente propício para a gente convidar as pessoas para também participar, né? Isso mesmo. Eu acho que o desafio é tão grande que nós todos temos que nos implicar e nos comprometer com essas causas, né? O nosso desejo é, de fato, dar escala ao impacto que a gente faz na sociedade por meio da educação. Então, a gente quer cada vez mais ter o apoio da tecnologia para chegar em mais gente, trabalhar em rede, né? Trabalhar como essa parceria com a CUFA, com a grande empresa, com a média empresa. Já fica aqui o convite para que as empresas se juntem a nós. Elas também têm a responsabilidade, também ocupam um território que carece ainda muito do acesso à educação. E cada vez mais a gente quer trabalhar em parceria e com o ecossistema para que juntos a gente consiga ampliar o impacto que a gente tem na sociedade. E para frente tem muito empreendedor capacitado, tem bolsas e bolsistas que precisam do apoio da pessoa física, né, de quem está nos escutando, a empresa que está pensando no entorno e como que pode apoiar no entorno. E fica assim um convite para que se junte a nós a caminhada de impactar as 70 milhões de pessoas no Brasil que ainda não acessam uma educação de qualidade. Extraordinário. Eu queria te agradecer, queria dizer que para nós aqui do Instituto Ressoar é uma honra divulgar um trabalho tão extraordinário e receber você que mostra no olhar, na fala, o comprometimento, né? Representando aqui a instituição de forma tão brilhante e deixar as portas abertas para voltar sempre, sempre que quiser divulgar um projeto, a gente está aqui à disposição. Mas eu queria que você deixasse um recado final, seus contatos também, que é muito bacana quando a gente traz, e é um orgulho para nós também, divulgar um trabalho que faz tão bem, que transforma a vida de tanta gente, com esse tema que amamos, que é a educação, né? Eu que agradeço o convite de estar aqui em nome da Fundação Dom Cabral. No nosso site fdc.org.br tem todas as ações sociais e como que a comunidade, seja ela de executivo, seja você indivíduo, seja você empresa, pode fazer para acessar e compartilhar conosco dessa causa, né? Vamos junto mudar o país em que a gente está. Muito bom. Então, gente, entra lá no site, conheça mais a Fundação, tudo que ela pode oferecer. Entra também nas redes sociais, a gente vai deixar aqui o @ da instituição, da Ana também. Acredito que ela fica à disposição para responder, claro, né, Ana? Estamos sim. E com certeza você vai ter acesso a um conhecimento de transformação, por que não dizer transformação social? Isso quer dizer que a gente não faz só para dentro, a gente faz para fora, para o entorno, seja na sua empresa, com os colaboradores, com familiares, com toda a sociedade. É isso que a gente busca e é isso que a gente apoia. E eu quero agradecer você mais uma vez. Volta sempre, viu? Eu que te agradeço. Eu volto sim, sempre que tiver novidade. Por favor.
E um abraço grande para você, gente. Muito obrigada por sua audiência. Siga a Fundação Dom Cabral, siga a Ana, siga o programa Ressoar, me siga também. Um domingo maravilhoso para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Até lá! Muito obrigada, Ana, por compartilhar tanta informação legal, viu? Eu gostei demais e você pode rever a entrevista lá no nosso canal do YouTube, beleza? E chegou o Descomplica Ressoar. As inscrições do Enem estão aí e você que vai fazer o vestibular, o especialista em foco e memória Renato Alves, meu xará, hein? Preparou dicas infalíveis para você ir bem nas provas. Então dá só uma conferida. Hoje eu quero falar com você que vai prestar Enem. Tá? É uma prova difícil, exige foco, exige concentração, exige método de estudo e principalmente a habilidade de pensar rápido e ter uma boa memória na hora de fazer a prova. Meu nome é Renato Alves, é um grande prazer estar aqui no programa Ressoar, trazendo para você técnicas de estudo, de memorização, dicas que valem ouro aí para você que está se preparando para essa prova tão decisiva que pode mudar aí a sua vida, não é verdade? Então, fica aqui comigo. Bom, deixa eu começar falando com você a importância do estudo, tá? Ninguém discute o quanto é importante nós termos uma formação, a gente fazer uma faculdade, estudar bem. E um dos pilares do estudo, da aprendizagem, está na formação de uma boa memória. Porque quando você tem conteúdo na sua memória, você consegue se desenvolver na hora de fazer uma prova. Você consegue lembrar das coisas. Aliás, o que é uma prova fácil? É quando você olha para o enunciado da prova e automaticamente, ao ler o enunciado, você já lembra que estudou aquele assunto. Aí você diz assim, nossa, a prova hoje foi fácil. Quando é uma prova difícil, quando você olha o enunciado e diz assim, caramba, eu não consigo lembrar disso. Claro que não consegue, você não conseguiu inserir na sua memória no momento em que você estava estudando. Por isso eu preparei aqui para você algumas dicas básicas para você poder estudar com qualidade e poder inserir aí o conteúdo na sua memória. Eu selecionei aqui 5 etapas e são essas 5 etapas que irão colocar o seu nome na lista dos aprovados no Enem. Então, presta muita atenção, anote aí essas 5 etapas e cumpra religiosamente cada uma delas, tá? O nome da primeira etapa é antecipar. O que é o antecipar? É antecipar o conteúdo que você irá estudar. É mais ou menos como ir ao shopping sem levar dinheiro. Tá? O que você vai fazer no shopping sem dinheiro? Você vai olhar, você vai dar um passeio. Então, vejamos, você vai estudar um texto sobre a Revolução Francesa. Um exemplo aqui, tá? Que eu estou pegando aqui. E esse texto, ele tem, vamos imaginar aqui, que ele tenha 14 páginas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pré-leitura das 14 páginas. Então, você vai lendo as 14 páginas, lê a primeira, lê a segunda, lê a terceira. Você pode até fazer uma leitura um pouco mais rápida do que o normal, não tem problema nenhum, tá? Lê a 4ª página, lê a 5ª página, lê a 6ª página, até terminar a 14ª. Ah, Renato, mas eu não estou entendendo muito, porque o assunto é novo. Não tem problema. A primeira etapa chama-se antecipação. Você está mostrando para a sua memória, ao fazer essa leitura rápida, eu estou mostrando para a minha memória o que eu vou encontrar à frente. Fiz essa primeira etapa, o que eu vou fazer? Eu vou para a segunda etapa, presta atenção. A segunda etapa chama-se assimilação, ou melhor, assistir. Eu vou assistir. Tá? Assistir o quê? Antecipei, agora eu vou assistir. Coloque assistir que fica melhor, para você entender. Pode ser uma aula de um professor sobre aquele assunto, pode ser uma videoaula de um professor sobre aquele assunto, pode ser um outro texto que você pega, por exemplo, num blog, na internet, sobre aquele assunto. Ou seja, é como se você pedisse uma segunda opinião. Aí vem a terceira etapa. Tá? A terceira etapa, preste atenção, chama-se estudar. Agora sim você vai estudar.
Ah, Renato, então nas 2 etapas anteriores eu não estudei? Não. Nas 2 etapas anteriores você só preparou a sua memória, né? Você antecipou e você assistiu. Agora você vai estudar. Agora sim, estudar, você vai pegar o livro, vai abrir lá na página número 1, né, daquelas 14, vai pegar o seu papel, vai pegar a sua caneta, vai pegar o seu bloquinho de resumos, enfim, o seu material de estudos, e aí você vai começar a estudar. Você lê o texto com atenção, para, pensa, reflete, pesquisa no dicionário se for preciso, analisa, concorda, discorda, mas com argumentos. A gente chama isso de leitura analítica. O que é uma leitura analítica? É aquela leitura onde você vai assim, com um pé atrás. Você vai ler, tá, estou entendendo, certo, eu acho que não, vou pesquisar melhor, vou tentar saber, entendeu? É uma leitura mais crítica, você tem que apurar o seu senso crítico. Não é porque você é um estudante e você precisa engolir tudo que está escrito nos livros, tá? Você tem que entender, processar, ver se faz sentido para você. E aí você assimila aquele conteúdo na tua memória. Fez esse estudo, chega a hora de fazer o que a gente chama de assimilação. Presta muita atenção nessa etapa, tá? Recapitulando. Eu antecipei, eu assisti, eu estudei. Agora eu vou assimilar, eu vou transportar para a memória aquele conteúdo. Então vejam só, para isto tem uma técnica que eu utilizo com os meus alunos e que coloca o nome delas na lista dos aprovados, esses alunos, tá? Então presta atenção. São perguntas. Qual é a melhor forma de testar a tua mente, a tua memória? Fazendo perguntas sobre aquilo que você está estudando. Então, veja só, o tema é Revolução Francesa? Legal. Terminei de estudar aquela sessão? Terminei. Fecho o livro e pergunto: o que aconteceu na Revolução Francesa? Quem participou? Quem estava envolvido? Quando aconteceu? Qual foi o ano, o período, a época? Onde foi que aconteceu? Que lugar? Países envolvidos, impactados, tá? Como aconteceu? Esse como você vai dividir em 3, tá? Começo, meio e fim, tá? E qual a conclusão? Deixa eu repetir aqui. O que, quem, quando, onde, como, começo, meio e fim, e a conclusão, tá? Aí você vai responder essas 6 perguntas. Respondeu as 6 perguntas, chegou à última etapa. Qual é a última etapa? A revisão. Então, recapitulando, a gente tem aqui, ó, eu vou antecipar, eu vou assistir, eu vou estudar, eu vou testar a minha memória, eu vou assimilar, eu vou validar o conhecimento através de perguntas. Quais são as perguntas? O que, quem, quando, onde, como, conclusão, tá? E agora eu vou revisar para formar memórias de longo prazo, tá? Você vai começar os estudos para o Enem, mas muito do que você estudar hoje, você vai precisar lembrar lá no dia da prova. Tá? Mesmo que você tenha entendido hoje, pode ser que falte alguns pedaços aí nesse quebra-cabeça chamado memória. Então, nesse caso, você precisa fazer uma revisão. E aí é fácil, você pode usar, por exemplo, uma meia folha de papel, né? Você pega aí um caderno, um bloco de anotação, inclusive estou até do ressoar que eu ganhei na época. Ó. Aí você vai pegar uma meia folha e você vai fazer um resumo com os pontos importantes, com as palavras-chave, com as frases em resumo, que sirvam como gatilho de memória. O que é um gatilho de memória? É uma informação pequena que, uma vez que você lê ela, uma vez que você olha para ela, faz você lembrar de um grande conteúdo. Tá? Esse gatilho de memória vai ajudar você a lembrar com facilidade daquele conteúdo. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar essas folhas de resumo e vai colocar a data que você estudou. Por exemplo, se você estudou no dia de hoje, tá? Você vai fazer uma primeira revisão dentro de 24 horas, a próxima dentro de 7 dias e uma outra dentro de 30 dias.
Então, recapitulando, se você seguir essas dicas aqui, ó, essas 5 etapas: antecipar, assistir, estudar, explicar, através de 6 perguntas, e você revisar, você estará pronto para tirar a melhor nota nas provas do Enem e lidar com muito conteúdo, assim, num curtíssimo período de tempo, está prontinho para tirar a melhor nota no Enem. Chegamos ao fim do nosso programa. Ah, que pena, passou rápido, né? Mas não se esqueça, para ver esse e outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro aí das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, vamos ficar com o seguinte pensamento de Augusto Cury: a maior aventura de um ser humano é viajar. E a maior viagem que alguém pode empreender é para dentro de si mesmo. Bonito, né? Meu povo, beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Bora lá?